Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Aparecida. Está começando mais um Aparecida Debate. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Renato. Uma ótima noite, uma ótima terça-feira para você que está conosco aqui na TV. Olha, hoje o Aparecida Debate vai falar sobre os novos hábitos de consumo, a velocidade das mudanças no comportamento dos consumidores devido ao avanço da tecnologia e da informação foi ainda mais impactado durante a pandemia da Covid-19. E uma das tendências de comportamento entre os consumidores no pós-pandemia foi justamente a migração cada vez maior para o mercado digital. E para mostrar então alguns exemplos, vamos ver esses números que nós separamos aqui. Vamos lá, em relação às vendas online, né? Vamos ver aqui, vendas online no Brasil entre 2019 e 2022. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, de setembro do ano passado, o valor total de bens e serviços vendidos online no país entre 2019 e 2022 atingiu a marca de 450 bilhões de reais, mais do que o dobro do período de 2016 a 2019, quando alcançou então um pouco mais de 178 bilhões de reais. Ainda no mesmo período, a YouGov, que é uma multinacional especializada em pesquisa de mercado online, revelou que 55,1% dos brasileiros adultos afirmam que preferem comprar produtos online ao invés das lojas físicas. A preferência do brasileiro com o comércio eletrônico é maior que a média mundial, gente. Olha só, onde 40,1% dizem então ter preferência no mercado online. Tudo a ver, é claro, essa atualização, né, com o programa de hoje. E para entender melhor esse assunto, conversamos agora com o João Gabriel Pio. Ele que é economista, chefe da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, está aqui com a gente pela internet. João Gabriel, boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Renato, Rafaela, é um prazer estar aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para discutir um tema tão importante quanto esse, que tem um impacto tão significativo na economia agora, em tempos mais modernos, pós-pandemia. Ô João, para a gente começar aqui, você acha que os brasileiros passaram a consumir mais devido à facilidade na logística das compras, por exemplo? Isso melhorou muito? A gente viu os números aí, né? Olha, sua pergunta ela é muito interessante, muito interessante e importante para a gente entender o novo contexto da economia, da forma como as pessoas estão se relacionando. Veja bem, eu vi na entrada que vocês colocaram um avanço significativo do mercado digital, que é algo relativamente novo, pelo menos que tem se intensificado, e essa mudança de comportamento de consumo das pessoas. Então, são temas muito importantes que precisam ser explorados de uma maneira mais refinada. Então, antes de responder sua pergunta, de uma maneira mais objetiva, eu não costumo fugir da pergunta não, tá? Deixo isso bem claro. Mas eu acho que é interessante explorar alguns pontos que causam muitas dúvidas, em geral, na população como um todo. Eu tenho recebido muitas perguntas, consultorias de maneira geral, para explicar de uma forma mais detalhada que universo que é isso, o que aconteceu no pós-pandemia. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar sobre isso é que eu acredito que a maior dúvida das pessoas acerca desse tema é o que de fato é e-commerce. Porque esse mercado digital ele tem sido muito difundido dentro do conceito e-commerce. O que significa isso? Qual que é o tamanho? Existe algo específico relacionado ao e-commerce? Bom, o e-commerce, só para explicar, ele é sigla em inglês, ele significa Electrical Consumer, em inglês. Na tradução em português, ele é comércio eletrônico. E o interessante é que ele não é uma novidade. Parece que esse conceito é novidade, apesar dele ter avançado recentemente muito, ele já existe desde meados da década de 90. Então, lá no início da década de 90, já existiam empresas que já atuavam nesse e-commerce, nesse mercado digital. Porém, nos últimos anos, ele vem avançando muito. E o ponto central, que eu acho muito interessante pontuar para a gente entender, é que as pessoas, ou pelo menos a percepção do que é e-commerce, o mercado digital, depende muito da experiência da pessoa em relação ao mercado digital, ou e-commerce. Por exemplo, só para contextualizar, para ficar bem claro para todo mundo, como eu tenho dado muita consultoria em relação a isso, eu costumo fazer pequenos testes. Nada com rigor científico ou acadêmico, não. Teste dos meus dia a dia, sabe? Com familiares, colegas de trabalho,
a mocinha da padaria, né? E geralmente eu pergunto, o que é e-commerce para você? O que é mercado digital para você? E de uma forma muito curiosa, né, várias pessoas têm uma resposta muito diferente, muito variada, muito heterogênea. É muito interessante isso. Por exemplo, para algumas pessoas, né, comércio, né, eletrônico ou, né, e-commerce, o mercado digital, é simplesmente vender na internet, principalmente em marketplace, tipo Facebook, Instagram. Já para outras, não. Para outras é comprar na internet. Você entra no site e compra o seu produto. Então, é um pouquinho diferente de só vender, vamos dizer assim. E já para outras, de uma forma até relativamente surpreendente, não foi a maior parte das respostas, mas eu achei muito curioso, né, a resposta delas, é que e-commerce, né, mercado digital, significa vender produtos e serviços entre empresas. Então, para esse grupo de pessoas, era isso. Então, percebe que a percepção do que é, né, o mercado digital, o que é e-commerce, depende muito da experiência da pessoa com aquilo. Isso é bem interessante. Sua pergunta foi, né, por que o pós, ou melhor dizendo, a pandemia e o pós-pandemia, ele é marcado por uma maior inserção das pessoas nas compras online ou no e-commerce de maneira geral? Bom, né, de fato, né, o pós-pandemia, e pós-pandemia, na verdade, não, a pandemia e o pós-pandemia, eles intensificaram essa entrada no mercado digital. Porém, né, quando a gente olha o avanço do comércio digital, ele já vinha crescendo de forma significativa ao longo dos anos, principalmente a partir de 2010. Só para você ter uma ideia, entre 2015 e 2019, então, um período que antecede a pandemia de maneira geral, a participação das vendas do comércio eletrônico na venda do varejo como um todo, pensando na escala mundial, tá? Ela representou algo em torno de 10,5% em média. Então, de tudo que foi vendido no varejo, 10,5% foi do comércio eletrônico. Em 2023, portanto, um cenário pós-pandemia, isso saltou para quase 20%. Totalizando aí um volume de vendas 29 trilhões de reais. Então, um valor realmente muito significativo. Só para você ter uma ideia, o PIB do Brasil, que é tudo que a gente produziu em 2022, foi algo em torno de 10 trilhões de reais. Então, esse mercado ele cresceu muito no pós-pandemia. E por que ele cresceu, né? A pergunta de $1 milhão de dólares. A resposta, né, ela pode parecer relativamente mais óbvia. Naquele cenário, né, de pandemia, de isolamento social, as pessoas na sua casa passaram a consumir mais, né, via internet. Quase algo como natural. Porém, né, aquele ambiente mais propício, ele acabou favorecendo as pessoas a terem um contato maior, né, com essa ferramenta, com essa possibilidade. Então, logo elas perceberam, olha, eu tenho uma série de vantagens ao consumir pela internet. Né? Que tipo de vantagem? O e-commerce, de maneira geral, ele está aberto 24 horas por dia, 7 dias na semana, eu posso comprar no conforto da minha casa e, o melhor, selecionar o melhor preço. João, essa praticidade, né, também podendo aí ajudar, né, no momento da compra. Você falava desse universo tão amplo em relação também ao comércio convencional, né, que também está tentando aí se adaptar para o modelo digital, de uma forma econômica. Que diferença esse modelo híbrido faz no mercado, também pegando essa questão do auxílio da inteligência artificial e o crescimento, né, deste setor, então, para o comércio? Olha, assim como no caso dos consumidores, durante a pandemia, especialmente, as empresas elas tiveram que se adaptar. Só que diferente do consumidor, que eles estavam ali no conforto de sua casa, vamos dizer assim, claro que o cenário era trágico, as empresas que não foram capazes de se adaptar para o e-commerce, para o mercado digital, elas saíram do mercado. Ou elas mudavam, ou elas saíam do mercado. Porém, assim como os consumidores, quando as empresas elas perceberam a grande vantagem que é se inserir no mercado digital, elas começaram a ampliar isso. Né? Por exemplo, uma empresa física, se a gente pegar, a demanda dela, o potencial de demanda dela é muito local. Quando essa empresa ela se insere no comércio, né, digital, né, no mercado digital, no comércio eletrônico, a demanda dela é infinita. São outras cidades, outros estados, o Brasil.
se ela tiver uma inserção no mercado internacional, é o mundo. Então, você percebe a possibilidade que ela tem, o quão grande, né, é esse mercado. No caso específico do modelo híbrido, né, que você colocou, ele ainda traz uma outra vantagem, porque o consumidor hoje em dia, ele gosta dessa praticidade, mas ele gosta, né, de também experimentar, ter aquela experiência, dependendo, é claro, do segmento. Então, você ter uma loja física e trabalhar também conjuntamente no e-commerce te dá uma vantagem. O consumidor pode ir lá, experimentar aquele produto, ele se torna fiel. Então, enfim, a atuação do e-commerce, do ponto de vista da empresa, é estratégico, porque amplia o mercado e a possibilidade de venda dela, sem dúvida nenhuma, e a atuação do modelo híbrido acaba sendo estratégico para trazer o consumidor e fidelizar ele. Com relação à inteligência artificial, aí é um tema que a gente poderia ficar aqui mais um bom tempo discutindo, né? Sem dúvida nenhuma, né, para nós economistas, pelo menos para mim, a inteligência artificial é a grande revolução, né, do nosso tempo. Ela vai ampliar muito a produtividade, ela vai criar novos mercados, ela vai consolidar novos mercados. E quando a gente olha o e-commerce especificamente, né, o mercado digital, ele sem dúvida terá um grande impacto. Então, as empresas que não utilizarem, com certeza elas sairão, né, muito atrás. Por que isso? Pensa bem. A grande facilidade do e-commerce, ela tem uma demanda potencial muito grande. Porém, cada vez mais os consumidores eles estão preocupados com o que eles estão consumindo. Eles querem não só preocupado com a qualidade, com a procedência, mas eles querem se sentir personalizados, únicos com aquilo. Qual a grande vantagem da inteligência artificial? Ela acessa centenas de dados e informações daquela pessoa, né, por meio de cadastro, e por aí vai, e ela consegue identificar de uma maneira muito precisa o produto específico para aquela pessoa. Então, você acaba fidelizando aquele cliente, você acaba ampliando aquele cliente, trazendo ele novamente. Tem uma pesquisa que mostra, que foi realizada nos Estados Unidos, que, né, cerca de 80% dos consumidores eles se tornam fiéis quando eles se sentem, né, que foram tratados de uma forma personalizada. Então, você percebe, né, a importância da inteligência artificial como estratégia de venda para as empresas. João, muito obrigado, viu? Novos tempos, né? Novos desafios. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui, pela participação nesta noite no Aparecido Debate. E uma boa semana para você. Eu que agradeço. Boa semana para vocês também. Abração. Abraço, obrigada, João. Até mais. Até. Bom, a gente faz um rápido intervalo agora e no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre esses novos hábitos e os reflexos no Código de Defesa do Consumidor. Estamos de volta com o Aparecido Debate e nesta noite falando sobre os novos hábitos do consumidor. Nós vimos no primeiro bloco o crescimento das compras online. Mas como será que isso afeta a relação entre cliente e consumidor? Sobre isso a gente conversa agora com a Thaís Campas Passos, ela que é professora, palestrante, mentora e coach. A Thaís, ela leciona marketing aplicado de relacionamento e comportamento do consumidor no ensino à distância do Senac São Paulo. Thaís, uma boa noite para você. Muito obrigada por estar conosco aqui no Aparecida Debate. Boa noite, Rafaela e Renato. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, né? Falarmos deste assunto tão importante. Bom, eu gostaria já que você falasse pra gente. Então, quão complexo, né? É garantir, então, o direito do consumidor em uma plataforma tão volátil, com tantas mudanças, né? Com tanta frequência, Thaís? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a tecnologia não é um monstro de 7 cabeças. Então, se por um lado é uma coisa muito nova, também é uma tecnologia cheia de garantias. Você pode, por exemplo, rastrear operações de uma forma inédita. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente mais se preocupa é justamente a privacidade do usuário. Esse é um dos principais pontos, por exemplo, da LGPD. E a legislação brasileira e os ambientes regulatórios, eles vêm evoluindo bastante e acompanhando a implementação dessas novas tecnologias. Então, eu acredito que, na verdade, basta a gente se preparar para utilizar essas tecnologias. Não ser nem tanto assim entusiasta, sair clicando em qualquer botão, ou seja, o usuário ele tem que se educar um pouco também.
né? Não basta só a gente ter leis para proteger, nossas leis são boas, tá? Não basta só a gente ter leis para proteger, mas a gente tomar certos cuidados, né? Saber onde está clicando, ter ali algum aprendizado com relação a essas tecnologias, pedir auxílio, às vezes, para alguém que tem um pouco mais de experiência. E o principal, nunca se assustar em demasia, nem se entusiasmar, né? A ideia é ali um meio termo. Então, sim, nós temos boas leis, nós temos boas tecnologias, mas o usuário precisa se educar. Não clicar em qualquer link, não acreditar em qualquer coisa, não sair divulgando qualquer campanha que recebe pelo WhatsApp, não dizer, não dá ali, né, muita conversa, de repente, para alguém que entra ali com um número desconhecido. Então, por exemplo, hoje é muito comum os golpes pelo WhatsApp. A pessoa começa a conversar com alguém ali que se diz, né, de um outro país, precisa de uma ajuda. Essas coisas todas são já conhecidas, a gente precisa se educar, né? Então, ter prudência, mas em geral, e principalmente durante a pandemia, o e-commerce amadureceu muito. Então, hoje, até um vendedor ambulante, ele pode ter uma conta, por exemplo, no Mercado Livre. Isso é uma evolução, né? Você imagina, alguém que vende sanduíches, ou que pega encomenda de bolo, de lanche. A gente viu muitos desses pequenos negócios crescerem durante a pandemia. Isso é uma coisa muito boa, muito boa. E hoje existem também cursos, não só aí para educar o consumidor, mas existem cursos disponíveis, free mesmo, né, grátis. A gente está sempre dando palestra, mesmo lá no Senac, falando sobre o assunto, de como começar uma operação de e-commerce pela internet. É muito simples, basta você ter uma lista no WhatsApp. Então, tudo parte de uma autoeducação, de uma espécie de uma alfabetização digital. Eu acho que isso é hoje o mais importante. E é algo que todos nós podemos fazer, não só dentro de escola, não só dentro de associações, mas assumir isso como uma tarefa mesmo, né? Ao invés de só confiar em um ambiente regulatório, que o ambiente regulatório vai me garantir, que o Código de Defesa do Consumidor vai me garantir, que a LGPD vai me garantir, ou que algum programa de segurança da informação. Não, a gente se educando, se alfabetizando do ponto de vista digital, sabendo utilizar minimamente as tecnologias, não é nada demais, a gente se previne de muita fraude, né? Muito aborrecimento. Oi, Thaís, boa noite. Gostei muito desse termo, viu? Alfabetização digital. É isso mesmo. Até porque a facilidade é muito grande na internet, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, e aí não há código de defesa do consumidor que resolva caso você caia em um golpe. Agora, voltando especificamente ao Código de Defesa do Consumidor. Thaís, você considera a relação entre consumidor e empresa é justa quando o assunto é garantir os direitos de compra e venda? Olha, eu considero, Renato, que evoluiu muito e acho que é justa sim, né? Mas, obviamente, as relações humanas, elas são sempre difíceis. Então, não se trata de ser digital ou de ser uma relação com uma empresa, por exemplo, que tem uma loja física aberta. Às vezes você pode ter problema com uma loja física, eu mesma já tive, tá? Então, vamos separar um pouquinho as coisas, não vamos pensar que, olha, o digital não garante. Não, o digital garante sim. E sabe por quê? Bem mais, porque tudo que você faz dentro da internet, tudo que você faz através de um dispositivo tecnológico conectado à internet é rastreável. Do contrário, às vezes, de uma transação que você faz na rua ou numa loja física. Então, no quesito garantias, você ter ali um rastreamento, você ter provas, eventualmente, se a situação se complicar, é muito mais fácil você, numa transação pela internet, comprovar
como houve essa transação. A gente pode observar, por exemplo, as confusões, né, que hoje a gente tem muitas, de conversas vazadas no WhatsApp. Né? Você pode ter 1000 confusões ali, confusão na política, confusão entre amigos, confusão entre familiares. Hoje é bastante comum você ali vazar a conversa ou fazer um comentário. Então, o ambiente digital, ele é todo ele marcado, todo ele cheio de provas. O que cai ali, eu costumo dizer que na internet caiu na rede é peixe, sabe? Aquilo que você postou na internet, acredita em mim, nunca mais vai sair. Alguém deu um print, alguém tirou foto da tela do celular ou da tela do computador. Então, assim, poxa, você comprovar alguma coisa na internet é algo, assim, muito fácil, de verdade. Basta você ter vontade ali, ter um pouquinho de conhecimento, e justamente por causa disso, a gente deve ter cuidado com as coisas que a gente fala na internet. Então, é o que eu falo da alfabetização digital. Você acha que na internet você pode fazer qualquer coisa, pode falar qualquer coisa? Não, de forma alguma, você tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente quando você tem uma relação formal ali pelo WhatsApp, isso se tornou mais comum ainda durante a pandemia. Você tem que ter cuidado com as coisas que você fala. Mas tem que pensar que a pessoa do outro lado, ela não está te vendo, ela não tem acesso ao seu tom de voz, às suas expressões. A linguagem humana, ela é muito rica. E, infelizmente, a internet tem isso de picar, né? Você manda um áudiozinho, depois você manda uma figurinha, depois você manda uma foto, um videozinho, e depois escreve um texto, e tudo isso vai, de certa maneira, minando ali aquele entendimento do contexto. Então, a internet, ela precisa menos de regulamentação, nós temos bastante regulamentação, e mais de educação das pessoas, mais de alfabetização digital. Tanto no que é na parte ali do e-commerce, quanto a parte quando você está tendo, por exemplo, a reunião com o chefe, está fechando um negócio pela internet, está conversando com o seu cliente, né? Está conversando com alguém que você contratou. É preciso ter cuidado, ter comedimento. Aquilo que você não falaria diante da pessoa, por que você vai falar pela internet? Por que você vai falar pelo WhatsApp? Né? A gente, às vezes, cria monstrinhos. Né? São aqueles monstrinhos, né? Eles não têm coragem ali de se manifestar com realmente o que pensam na sua frente, mas pela internet vira aquele monstro, né? Tá cheio de casos por aí. A gente que lida muito com EAD, com reuniões online. Eu vivo muito no ambiente online porque eu sou especialista nisso. Então, a gente sabe que as pessoas perdem um pouquinho ali, um pouquinho dos limites, né? Os altos limites que a gente se coloca ali, né? Não vou falar isso, não quero transmitir tal impressão. A gente perde um pouquinho isso, vira meio que um avatar ali de internet. E é importante que a gente pense que estamos ali conversando com outra pessoa. Então, isso dentro do e-commerce, isso vale muito para o e-commerce. Hoje é muito comum que as pessoas comprem, por exemplo, de pequenas lojinhas de dropshipping, tá? Uma coisa eu quero alertar aqui, cuidado, porque essas regulamentações, elas são relativas ao território brasileiro. Então, se, por exemplo, você compra alguma coisa no marketplace da China, fica na boa vontade do marketplace da China, por exemplo, te devolver o dinheiro, tá? A última experiência que eu tive com eles, graças a Deus, foi ok, me devolveram o dinheiro, fizeram um atendimento e tudo mais, mas vocês precisam ficar ligados nisso, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele é relativo ao território brasileiro. É uma lei infraconstitucional
tem força ali de lei constitucional, mas está dentro do território brasileiro. Então, isso é muito importante, as pessoas não se ligam nisso. Elas acham que elas vão comprar online ali e, poxa, né? E o meu direito? Bom, o seu direito é de acordo ali com o país do qual você comprou. A gente fala muito sobre os nossos direitos, mas tem também os nossos deveres, né, Thaís? Também, muito importante. Também. E até pegando este gancho também, a gente já separou aqui 4 direitos, né, do consumidor, quando o assunto for, então, compras na internet. Já aproveitando, né, Thaís, que você falou que o nosso código de defesa do consumidor, ele é de abrangência nacional, né? Então, esse é um alerta muito importante para todos que estão acompanhando o Aparecida Debate de agora. A gente tem uma arte aqui, vamos ver, então, aqui em relação ao direito de arrependimento, né? A pessoa tem direito, então, de desistir da compra online em até 7 dias após a assinatura do contrato, a aquisição ou recebimento do produto ou serviço. Nesses casos, a empresa deve reembolsar imediatamente 100% dos valores. Aí, em relação, então, ao prazo de entrega, né? Toda compra deve informar o prazo máximo para a entrega. Caso não cumpra, o consumidor pode exigir, então, a entrega imediata, um produto equivalente ou também o cancelamento. Vamos para o próximo item, troca e reparo de produtos com defeito, né? Quanto a essa troca ou reparo de produtos, os prazos geralmente ficam entre 30 e 90 dias. Agora, sobre as ofertas, muita atenção. Se não forem cumpridas, serão consideradas como propaganda enganosa. E se isso acontecer, os consumidores têm direito à troca ou cancelamento da compra, com direito, então, a reembolso. Só que aí, Thaís, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente a diferença entre o e-commerce e também o marketplace, que é tão importante. A gente também explicar isso, né, para quem está em casa, achando que tudo é compra na internet, então é tudo a mesma coisa. Não é bem assim. Não é bem assim, tá? Aliás, o marketplace ele é bem mais confiável do que eu estava falando a respeito do dropshipping, né? Que são aquelas lojinhas que são abertas na internet e não necessariamente elas estão ali dentro de um marketplace. Bom, se você resolveu comprar de um marketplace, você está comprando de uma grande infraestrutura, é como se você estivesse comprando, de um grande varejo. Pensa aí num grande varejo que você conhece, né? A lógica é a mesma, né? Porque as empresas colocam seus produtos em grandes varejistas, grandes supermercados, grandes marcas. A mesma coisa vai acontecer na internet, tá? Essa é a estrutura do marketplace. Então, o marketplace, quando você faz a compra, você coloca os seus dados ali, né? Coloca os seus dados sensíveis, coloca seus dados de cartão de crédito, por exemplo, de endereço de entrega, CPF. E o marketplace, ele vai ser responsável por resguardar os seus dados. Porque a loja, ela é como se ela comprasse um espaçozinho ali dentro, né? E a loja, ela é responsável ali por fazer aquela oferta para você, né? Ela é a responsável. Muitas vezes é quem, ou é alguém que vende alguma coisa que já foi produzida ali por um terceiro, ou normalmente, como acontece em muitos marketplaces, por exemplo, de roupa, tá? Eles, as empresas, as fábricas de roupa, por exemplo, elas vendem ali, compram um espacinho, tá? Especialmente os pequenos. E o interessante é que é um espaço muito bom para o pequeno lojista, para o pequeno produtor. O marketplace ele ajudou a fazer uma inclusão desse pequeno produtor e ele tem uma preocupação muito grande porque ele é avaliado pelo marketplace, ok? Então, primeira coisa, você está comprando, por exemplo, na Amazon, você está comprando na Americanas, você está comprando no Mercado Livre, você está comprando em algum marketplace até internacional, eles têm todo o interesse do mundo em te proteger, no sentido de que você vai receber ali o produto que você pediu, no prazo, que não vai acontecer nada com aquela mercadoria, e eles vão pedir que você avalie, ou vão fazer algum tipo de avaliação do seu atendimento. Então, o marketplace, ele tem um nome a zelar.
Ele cuida daquilo, ele cuida de todo o processo e, principalmente, ele precisa cuidar da tua privacidade. Gente, privacidade é uma das coisas mais importantes que existem, certo? Eu acho que o consumidor ele precisa ficar extremamente ligado nisso, né? Então, você ter um dado de cartão de crédito vazado, você ter um cartão de crédito clonado, é uma dor de cabeça. E as empresas investem muito pesado, gente. Segurança da informação é um negócio muito caro. É a parte mais cara, por exemplo, dos bancos digitais. Eles têm que estar sempre investindo ali na segurança para garantir os direitos ali dos correntistas, no caso, tá? Então, isso é você comprar do marketplace. Agora, alguém que utiliza, por exemplo, um WhatsApp, você comprou numa loja física, até de uma marca conhecida, tá? E você deu ali o seu ok, você pode me enviar ofertas aí para o meu número de WhatsApp, eu quero receber, eu mesma tenho algumas lojas que eu autorizo. E, de repente, ali você vê, eles te enviam alguma coisa e, eu quero ficar, dá para você reservar aí, eu vou dar uma passadinha aí na loja? Olha, não tem importância não, você pode, de repente, aqui reservar a peça e eu mando para a tua casa. Tem marca famosa que faz isso. Bom, primeiro cuidado, tá? Eu não permitiria, eu estou dando um conselho aqui para vocês, tá? Eu não permitiria que uma pessoa que eu não conheço, uma loja que eu já não visitei fisicamente, tenha ali muitos acessos aos meus dados. Então, gente, pelo amor de Deus, nada de colocar número de cartão de crédito, colocar dados ali que podem, de repente, servir para uma fraude, tá? Principalmente cartão de crédito, de repente, Pix, até dados bancários, não façam isso, tá? Ali a proteção é muito menor do que, por exemplo, num carrinho de compras. Quando você coloca os seus dados num carrinho de compras, ali existe um esquema de criptografia, precisa ter, a lei te garante ali uma responsabilidade daquela pessoa que tá resguardando ali os seus dados, tá? Então, se houver um vazamento naquela loja, ele vai responder por aquilo dali. É grave o negócio, tá? Então, por favor, tudo bem, eu ouvi aqui umas fotos suas, gostei bastante, dou uma passadinha aí, né? Não precisa me enviar nada, não. Qual o seu endereço? Então, é assim, se a pessoa não tem uma presença digital muito clara, ela não tem uma URL, ela não tem uma loja, ela não tem principalmente um endereço físico, porque não existe, tá, pessoal? E-commerce, operação digital, qualquer coisa sem endereço físico, sem um CNPJ por trás. Essa época já passou. Isso aconteceu lá atrás, quando a gente ainda não tinha uma regulamentação adequada. A partir de 2013, isso passou a acontecer no Brasil. Então, não entregue os seus dados num chat de WhatsApp, num boot, o que quer que seja, tá? Dados sensíveis somente em ambiente protegido. Então, aquilo dali não é verdadeiramente um e-commerce, é um comércio, a pessoa utiliza ali, né, de um canal digital, mas não é um e-commerce preparado, tá? Pode ser até uma loja que não esteja dentro do marketplace. Tem que ter um carrinho de compra, tem que ter uma confirmação do pedido, você tem que estar navegando ali num ambiente protegido, num ambiente criptografado. Isso é simples de ver, isso não é complicado, tá? E por melhor que seja a oferta, às vezes a oferta é tentadora, né? Mas a gente não deve colocar os nossos dados, não deve se expor na internet, tá? Pois Thaís, é como a gente disse aqui, né? São facilidades, a internet é muito facilidade, tanto para coisas boas, como também para coisas ruins. Thaís, nosso tempo, infelizmente, né, tá terminando, acabou. Muito obrigado, viu, pelo bate-papo, esclareceu bastante para a gente aqui, realmente, e tenho certeza tirou dúvidas de muita gente. Tanto orientação, sobre né? Os direitos do consumidor e também esses novos hábitos
nesse novo mundo para a gente que é a internet. Obrigado, viu, Thaís? Eu que agradeço, Renato, Rafaela, é um prazer, eu fico à disposição. Obrigada, Thaís. Ótima semana para você. Então, muita orientação até para a nossa segurança, não é mesmo? Aparecida debate de volta nesta noite sobre os novos hábitos do consumidor, direitos e deveres e o que vem mudando no setor com o auxílio da tecnologia. Pois é, já falamos bastante sobre os novos hábitos do consumidor com relação principalmente às compras online, mas e no comércio convencional? Como foi essa transformação? E para falar sobre isso, recebemos aqui no estúdio o Mauro Almeida, ele que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba, cidade aqui no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Mauro, boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade, sempre importante a gente poder debater assuntos do comércio, né? De trazer as tendências, as perspectivas, nós ficamos muito honrados pelo convite. Ô Mauro, e essa relação do mercado online tirou clientes do comércio convencional ou ainda tem mercado para todo mundo? Olha, segundo a última feira, né, de Nova York do varejo, o consumidor ele procura a internet para as coisas mais práticas e tal, mas ele gosta e prefere viver aquele momento sensorial, presencial. Então o comerciante tem que se adaptar para uma nova realidade. Há uma tendência, sim, para a internet, mas aquele comerciante que se prepara, aquele comerciante que está buscando promover uma experiência para que a pessoa vá até a sua loja, até o seu estabelecimento, esse se destaca e consegue resultado. Mauro, uma ótima noite para você. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigado pela oportunidade. Imagina, um prazer recebê-lo. Até falando neste segmento ainda, né? É importante ter o físico, então, mas também essa relação de ter o híbrido, né? Como que a gente pode falar um pouco dessa mistura, até porque para o comerciante não ficar para trás, né? E ter também ali um pouco do próprio público. Não, é necessário, né? Eu vou te dar um exemplo de uma boutique de Pindamonhangaba. Toda semana a menina coloca lá os posts de lançamentos da roupa, né, que ela tem na loja física. Então, ela divulga, cria-se um grupo onde ela dá uma promoção, dá um desconto, para que a pessoa venha até a loja experimentar aquela roupa. Olha, só tem 2 peças dessa aqui com 50% de desconto, quem chegar primeiro leva, a gente não faz reserva. Então, esse tipo de coisa é atrativo. É um atrativo. O comerciante, mais do que nunca, tem que exercitar a criatividade, né? E buscar não só a venda, praticamente, proporcionar uma experiência. Você falou aí, né, Mauro, do sensorial, né? Eu acho que isso que conta muito ponto a favor do comércio convencional é que ainda temos aquele cliente que precisa comprar fisicamente, realmente, precisa do presencial, estar na loja, tocar o produto e ver o produto, né? Então, como eu falei para você, é realmente uma tendência. Eu visitei o Oscar Freire, né, agora esses dias, para você ter uma ideia, tinha um Golden no meio de uma loja, aquele cachorrão bonito. Então a criança passa na porta da loja, ela quer entrar para pôr a mão no cachorro. E, sabe, então, poxa, de quem que é o cachorro? É da loja. É uma experiência, né? Então, são coisas criativas, são tendências e o comércio tem que se preparar para isso. Não pode ficar atrás do balcão, não cabe mais só a mercadoria na prateleira. Então, como você falou, tem a parte, sim, de divulgação, de estar ligado, né, de poder fazer a divulgação pela internet, tem que proporcionar a experiência, e hoje em dia a gente já está falando de inteligência artificial. Sim. Sabe? Hoje a pessoa não quer, por exemplo, ter agilidade no pagamento. Ela não quer mais ficar lá na fila para pagar. Então, essa é uma outra crediário, loja do crediário. Exato. A fila do crediário, né? E você pega a mercadoria, se você puder passar numa estação que você paga e já vai, tranquilo, você vai ali passar naquela filinha para ficar esperando e passar, quer dizer, você perdeu tempo. As pessoas não querem ficar na fila, né? As contas, hoje a gente paga tudo no aplicativo, né? Do que ir até a lotérica, né? Até o banco. O Pix, né? Ainda sendo mais rápido. Mas, Mauro, você falava também dessa questão das tendências. Como que o comerciante pode também se preparar? Quais são essas tendências? Você falava de mudanças até mesmo dentro da loja para ter este momento. Como que seria? Essa é uma função da associação comercial, né? Digamos assim, preparar o comércio. Nós proporcionamos cursos, treinamentos, participamos sempre do Sistema S aí, Senai, Sebrae, né, e o SESI e o Senac, que estão sempre proporcionando curso. Então, a associação comercial, ela pode ser uma ponte para que esses comerciantes venham buscar conhecimentos, como a gente já fez aqui em Pindamonhangaba com bares e restaurantes, como já fizemos com lojas de roupa. Nós temos essa obrigação de
preparar o comerciante. E ele, por si, também tem que buscar essa inovação. Sim. Agora, Mauro, e a questão da relação de empregos, né? A gente vê muito falando sobre o crescimento do mercado online, mas parece que ainda a geração de empregos no mercado convencional ainda é bem maior. É isso realmente? Esses números também foram afetados ou continuam aparecendo essas vagas? Então, eu digo que a gente vive numa região privilegiada, né? Nós estamos aqui no Vale do Paraíba, de uma região de muito acesso, no eixo Rio-São Paulo. Então, nós fechamos o Natal com um crescimento, sim, de emprego físico, um percentual, digamos assim, representativo com relação ao ano anterior, né? Graças a um comércio pujante e a uma economia pujante, que é a nossa região. Então, para a gente foi muito positivo o ano. Fechando, então, de uma forma positiva, né? Isso Perfeitamente. Vagas de emprego, pelos dados do CAGED, Pindamonhangaba, além do crescimento do ano passado, teve 56 vagas a mais do que o outro ano. E falando assim, no âmbito nacional, né, o Brasil fechou o ano de 2023, né, com um número aí de menos pessoas desocupadas, né, então mais pessoas sendo empregadas pelo menos até dezembro. Que bom ter também esse número positivo aqui quanto a Pindamonhangaba. Agora, em relação, né, como competir com este mercado online quando as lojas físicas demandam de mais despesas também, se a gente for comparar assim, não é, Mauro? Sim, manter, né, a loja física do que ter também toda a estrutura e segurança para o consumidor em relação ao digital. As pessoas que buscam preço, né, que querem preço, economia, e de repente tem já a percepção daquilo que ela quer comprar, ela vai ali pela internet. Né? Mas existe o espaço sensorial, né? Existe o espaço da pessoa poder querer experimentar a roupa. Vou te dar um exemplo, a Decathlon. O tamanho da estrutura é mais despesa, sim, mas ali você experimenta, você, né, uma bola de basquete, um equipamento de camping, a criançada passa o dia dentro da loja. Se diverte, né? Então é essa experiência. Acho que cabe numa loja hoje um espaço kids, cabe um espaço pet, quer dizer, é custo para o comerciante, mas para o comerciante que realmente quer se manter no mercado, ele precisa estar atento a todos os detalhes. A venda pela internet, a parte que vai entrar aí, digamos assim, essa parte do pet ou, né, do espaço kids, ele vai ter que investir no negócio dele. Ele tem que estar atento às mudanças. Sim. Agora, Mauro, apesar da pandemia, ou quem sabe por causa da pandemia, aumentou o comércio nos bairros, né? Eles cresceram nos últimos anos. Como é que a gente pode incentivar também esse apoio local? Isso faz diferença, né? Olha, vou dizer, né, como falei mais uma vez, pela região, que é uma região privilegiada, a nossa cidade ela que esparramou bastante o comércio pelos bairros. Também o fato de você poder comprar ali pertinho e de você ter experiência, você já conhece a pessoa, o comerciante, além de comerciante, ele é psicólogo, né? Terapeuta, médico de vez em quando. Então existe um relacionamento, aquele relacionamento de bairro. Às vezes o cara nem quer ir para a cidade, de um bairro distante para o centro da cidade, porque ele quer esse relacionamento, ele, de repente, gasta ali na cadernetinha, né? E acaba tendo essa... A caderneta, é verdade. Né? E o bairro acaba se fortalecendo. E a gente está falando de uma cidade no Vale do Paraíba, né, menor. Imagina então numa capital, onde o deslocamento é bem maior, né? Não, e tem cidades maiores, né? São bairros como cidades, né? Como, falando um pouco dessa estrutura e do próprio comércio, mas é também como uma valorização desses comércios que estão crescendo, né? Assim, em loco. Em particular, nós temos bairros aqui com 50 mil habitantes. Né? Maior que algumas cidades, né? Sim, isso é de se levar em consideração, né, Mauro? Uma questão também, né, que é importante a gente falar, dessas compras pulverizadas, né? Sejam de alimentos ou vários outros itens, né? Ainda garantem essa sobrevivência, né, por um bom tempo do comércio tradicional, mesmo tendo aí o digital, tendo o sistema híbrido, mas isso vai manter ainda este serviço? A alimentação é um dos segmentos que mais cresceu, né? E principalmente atacarejo, varejo, né? E porque a comida você quer realmente saber o que você está levando, não dá ter o problema também de toda a logística, né? Uma grande vantagem do comércio local é que você pega, leva, não pode devolver, pode trocar. E do comércio, no caso o eletrônico, você vai ter que esperar chegar, aí não deu certo para a devolução. Então, quer dizer, a parte principalmente de comida, isso é muito mais prático, muito mais rápido. Então, de comida é um dos setores que mais cresceram no varejo no geral por causa disso.
Sim, com certeza. Mauro, inclusive esse fator, até na pandemia mesmo, né? A gente tinha aí grandes supermercados, hipermercados, por exemplo, eles passaram a oferecer para a gente aquele serviço online, onde você fazia a compra pelo aplicativo e ia buscar. Mesmo na pandemia, era muita gente que não dispensava a ida ao supermercado, né? Ao hipermercado, que não fecharam na pandemia, justamente por essa necessidade, essa questão da compra presencial. Tá ali, de ver o produto realmente. Também. E eu acho que nessa questão, essas lojas alimentícias, podemos dizer assim, são as que mais se adaptaram, né? Porque hoje elas entregam, mas elas fazem questão realmente de atender o cliente presencialmente, né, Mauro? E como eu falei, acaba sendo uma experiência, né? Normalmente você vai lá para comprar um sabão em pó, alguma coisa, mas você vai levar uma coisa que está na promoção, né? E acaba sendo uma experiência e só tem a crescer, né? Como quem sabe hoje em dia que realmente precisa trabalhar, que precisa se movimentar, está tendo resultado. E fora que na pandemia também a gente queria sair de casa e não podia. Então, quando ia no supermercado, era uma festa. Era um momento de todo lazer. mundo queria fazer compra. Era aquele momento que você poderia sair de casa, naquele momento que a gente passava, né, Mauro? O supermercado era digamos assim, o lazer da família, né? Pois virou ponto de encontro para bater papo, porque era o momento que a gente tinha, né? E que bom que a gente está voltando, né, já aí ao normal voltamos. E podendo ter, né, já voltamos, na verdade, né, e ter a vida um pouco normalizada. Mauro, uma questão muito importante, né, para o programa, para a gente encerrar o programa também, é a questão, a gente fala dos direitos, né, do consumidor, só que a questão também dos deveres. Como que o Código de Defesa do Consumidor, ele também abrange, né, defende. Por que eu digo isso? Este detalhe aquele clichê de que sempre o consumidor tem ali ele está certo. Nem sempre é assim. Então tem que ver também o respaldo para a própria empresa e também para o consumidor, né? Como que ele acaba aí abrangendo essa segurança dos direitos, no caso, para o consumidor em relação ao ambiente físico, né? Quem tem ali a loja física, o atendimento qualificado, a conversa ali com jeito também, né? Para atender bem e também na internet. Então, na verdade, é bem isso que você falou, né? O comerciante, ele precisa desse jeito, né? É direito. Então, se eu puder te satisfazer, te surpreender num momento que por acaso for negativo, né? Eu comprei, não era isso, não gostei. Eu chego lá, não, vem cá, o que o senhor precisa? Eu vou te atender positivamente. Você está proporcionando uma experiência para ele, né? Você vai, poxa, eu reclamei, aconteceu, porque pode acontecer as falhas como em todo qualquer comércio, qualquer negócio. A pessoa vai lá, surpreende positivamente. Isso você cativa o cliente, né? Ele vai fidelizar, né? E ainda fazer propaganda para você, porque você soube atendê-lo da melhor maneira. O atendimento é tudo também, né? Exatamente. Se você é bem atendido, você quer voltar, não é? E você sai compartilhando essa informação de que a experiência foi boa. É isso aí, divulga, né? É a melhor propaganda, como a gente diz, né? Boca a boca, né? Então, porque você está dando um testemunho daquilo da experiência que você viveu. E está aí um desafio também para a loja convencional, né? Tem um atendimento online, mas você qualificar o profissional que vai atender o cliente para que ele possa voltar, né, Mauro? Então, e da loja virtual, você, né, às vezes não consegue falar, o produto não chega, tem toda a logística. Vou reclamar para quem? Exatamente. E na presencial, não. É a oportunidade do cliente, do lojista surpreender positivamente. Eu diria que o direito do consumidor existe, mas moralmente o comerciante tem a obrigação de surpreender para que eu não precise aplicar o código ou coisa e tal. Então, eu acho que é uma maneira da gente cativar. Ô Mauro, infelizmente, nosso tempo já está terminando. Passa rápido, né? Bate-papo gostoso assim, passa rápido. Mas muito obrigado pela presença aqui com a gente, por ter aceitado o convite da TV Aparecida. Eu que agradeço a oportunidade de vocês. Estamos à disposição, né? E a nossa associação também, aí no que vocês precisarem. Conte com a gente aí. Muito obrigado, viu? A gente que agradece, Mauro. Muito obrigada. E para você de casa, né, lembrando que você pode rever as entrevistas de hoje, os programas anteriores do nosso canal no YouTube. Já no Instagram, você acompanha a programação e também os bastidores do nosso jornalismo, além de poder enviar a sua sugestão de tema e também opinar sobre os nossos programas. Pessoal, uma boa noite para vocês e até uma próxima. Até a próxima, Mauro. Mais uma vez, obrigada. Uma ótima semana para você e para todos de casa. Boa noite.